Bom dia. Hoje nós iremos apresentar o trabalho relacionado à esclerose múltipla. O nosso grupo é formado por mim, João Vitor Teixeira, Andrés Machado, Gabriel Alvim, João Guilherme Mendes, Marco Antônio Musi e Iago Lima. Bom, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla ela é uma doença crônica do sistema nervoso central, imunomediada, e é caracterizada por um processo de inflamação e perda da mielina, isso associado à neurodegenerescência e à gliose. As alterações histopatológicas sugerem o envolvimento das células do sistema nervoso central, da imunidade inata e das células migratórias da imunidade adquirida. Na esclerose múltipla, o sistema imunológico ataca erroneamente a mielina, que é uma camada de proteção ao redor das fibras nervosas. Falando da epidemiologia, no Brasil, estima-se que cerca de 40 mil casos existem dessa doença, uma prevalência média de 15 casos por 100 mil habitantes, conforme a última atualização da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que foi publicada em 2013. A doença atinge geralmente pessoas jovens, em média de 20 e 40 anos de idade, com predominância entre as mulheres. Falando um pouco dos sintomas, os principais sinais e sintomas da esclerose múltipla são os sintomas visuais, como visão borrada, mancha escura na visão e até mesmo a perda da visão, fadiga, que é a fraqueza ou cansaço, sintomas sensitivos, como parestesia, dor, queimação na face, sinais motores, como perda na força muscular, dificuldade para andar, espasmo, rigidez muscular, ataxia, que é a falta de coordenação dos movimentos, ou para andar, ou para engatinhar, tontura e desequilíbrio, dificuldade de controle da bexiga ou do intestino, sintomas cognitivos, que são os problemas de memória, de atenção, de processamento de informações, os sintomas mentais, como alteração de humor, depressão e ansiedade, e também é evidente que alguns locais do sistema nervoso são alvos preferenciais da desmielinização característica da doença, como, por exemplo, o cérebro, o tronco cerebral, os nervos ópticos e a medula espinhal. E as causas envolvem tanto predisposição genética quanto fatores ambientais, que funcionam como gatilhos. E são exemplos desses gatilhos as infecções virais, como o vírus Epstein-Barr, a exposição ao sol e consequentes níveis baixos de vitamina D ao longo prazo, tabagismo e obesidade. Nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de protegerem o sistema de defesa do indivíduo, passam a agredi-lo, produzindo inflamações. Essas inflamações afetam particularmente a bainha de mielina, que nada mais é que uma capa protetora que reveste os prolongamentos dos neurônios, denominados axônios, que são responsáveis por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o corpo e vice-versa. As formas clínicas da esclerose múltipla são a remitente recorrente, a secundária progressiva, a primária progressiva e a progressiva com surtos. A primeira forma de esclerose múltipla, chamada remitente recorrente, engloba cerca de 85% dos casos. Ela é caracterizada pela ocorrência dos surtos e tem a melhora após o tratamento ou de maneira espontânea. Geralmente ocorre nos primeiros anos da doença, com recuperação completa e sem sequelas. Os surtos duram dias ou semanas e, em média, se repetem uma vez por ano, caso não inicie o tratamento adequado. Em um prazo de 10 anos aproximadamente, metade desses pacientes evoluem para a segunda forma da doença, conhecida como secundária progressiva. Nessa etapa, os pacientes não se recuperam mais plenamente dos surtos e acumulam sequelas. Eles têm, por exemplo, uma perda visual definitiva ou uma maior dificuldade para andar, o que pode levar à necessidade de auxílio para se locomover, como o uso de bengala ou cadeira de rodas. Nos 10% dos casos restantes, ocorre a chamada forma progressiva primária, que ocorre de maneira gradativa a piora dos surtos. E os 5% dos pacientes apresentam a quarta forma da doença, mais rápida e agressiva, chamada progressiva com surtos. Nessa forma clínica, estão combinados a progressão paralela do processo desmielinizante e comprometimento mais precoce dos axônios.
Agora eu vou falar sobre a relação do sistema imune e suas respostas imunológicas com a esclerose múltipla. Independentemente da etiologia, existem duas condições indispensáveis para ser induzida uma resposta imune. Por um lado, um ambiente pró-inflamatório no sistema nervoso central, com maior expressão de moléculas de MHC, receptores de coestimulação e citocinas inflamatórias. E, por outro lado, uma resposta imune mediada por antígenos. O processo implicado na patogênese da esclerose múltipla, com base nos dados anteriormente citados, parece ter início na ativação periférica dos linfócitos T e B, que reconhecem os antígenos do sistema nervoso central. Esses antígenos podem ter origem no processo de mimetização molecular, com reações cruzadas, ou em micro-organismos com tropismo para o sistema nervoso central. São apresentados em tecido linfóide secundário por células dendríticas com auxílio de moléculas de MHC de classe 1 e 2, dirigindo-se respectivamente a linfócitos T CD8+, e CD4+, ou por meio de proteínas solúveis captadas pelos linfócitos B. Essas células que foram ativadas pela APC vão desenvolver expansão clonal e adquirir funções efetoras. Facilitada pelo gradiente quimiotático gerado, esses leucócitos irão migrar para o sistema nervoso central em busca do seu alvo, atravessando a barreira hematoencefálica, cuja permeabilidade está alterada e é o local onde serão reativados. Os linfócitos B e T reativados vão sofrer distintos processos de diferenciação e induzir respostas funcionais concordantes com essa, na produção de anticorpos e citocinas, na capacidade citotóxica ou na mobilização de outras células inflamatórias, como os macrófagos. Ao fim da agressão mediada pelos sistemas inato e adquirido, os seus participantes seguirão um de dois rumos possíveis: indução da própria morte celular ou redistribuição para outros locais e tecidos. Paralelamente, decorre o processo de remielinização por intervenção de progenitoras de oligodendrócitos e fatores de crescimento. Como já foi descrita, a esclerose múltipla é caracterizada por significativa heterogeneidade, determinada por fatores genéticos. É esperado que sofra alguns reajustes ao longo da doença ou mesmo em doentes com padrões distintos dessa patologia. A imunidade inata e adaptativa está envolvida no processo fisiopatológico, observando-se uma propensão para prevalecer em fases distintas. Numa etapa mais precoce, relacionada com as manifestações de surto e remissão, parece haver uma acentuada influência do sistema imunitário adaptativo, mediada pela atividade dos linfócitos B e T, direcionados contra antígenos do sistema nervoso central. Clinicamente, os períodos de maior atividade dessas células são traduzidos pelas exacerbações. Posteriormente, na fase progressiva, a inflamação crônica ligada à ativação no sangue periférico de células dendríticas perpetua a ativação da microglia no sistema nervoso central. Daqui resulta um processo inflamatório difuso, com lesões dos axônicos, clinicamente demonstrado pela acumulação de incapacidade neuronal. Destaca-se, na fase de surto e remissão, um processo de desmielinização com preservação de axônios e transseção destes, associado a um infiltrado inflamatório composto por linfócitos B e T, macrófagos e microglia ativada. Nas fases progressivas, primária ou secundária, haveria desmielinização do córtex cerebral com atividade inflamatória menos ativa, com infiltração de mononucleares nas meninges contíguas e lesões axonais difusas, de localização preferencial nas camadas subarpiais. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos métodos diagnósticos. Para a gente diagnosticar a esclerose múltipla, são utilizados os critérios de McDonald's, criado em 2017. Eles consideram vários aspectos clínicos e de imagem, associados a uma análise do líquor com a pesquisa de marcadores específicos, sendo a ressonância magnética de crânio e medula espinhal a principal ferramenta para o diagnóstico das doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. Na ressonância magnética, as lesões desmielinizantes típicas da doença têm que preencher alguns critérios de disseminação no tempo e no espaço, sendo presença de uma lesão em pelo menos 2 locais do sistema nervoso central. Essas lesões vão poder estar em 4 localizações típicas, sendo justas corticais, periventriculares
infratentoriais e medulares. Ao exame de coleta de líquor, ou LCR, o material vai ser extraído através de uma punção na coluna lombar, e isso vai auxiliar na confirmação do diagnóstico de esclerose múltipla. Depois vai ocorrer uma pesquisa de bandas oligoclonais no líquor, e sua interpretação é a etapa mais importante na investigação de diagnóstico da esclerose múltipla. Diagnosticar a esclerose múltipla vai fazer toda a diferença. Esse é um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maior a chance de modificar o curso natural da doença a um longo prazo. Agora eu vou falar para vocês um pouco das estratégias de tratamento. Primeiro eu vou falar dos tratamentos farmacológicos, né? Os medicamentos via orais, que vai ser o fingolimod, vai ser uma medicação oral que evita a saída dos linfócitos dos linfonodos, o ocrelizumab, que vai ser um anticorpo monoclonal de aplicação endovenosa semestral, que vai levar à depleção, ou seja, redução de linfócitos B, e o elentezumab, que vai ser um anticorpo monoclonal de administração em 2 ciclos, com intervalo de 1 ano entre eles. Essa aplicação vai levar à depleção dos linfócitos T e B. A cladribina vai ser uma medicação oral, cuja administração é realizada em 2 ciclos anuais. Seu objetivo vai ser a depleção imune dos linfócitos B e T. E o natalizumab vai ser um anticorpo monoclonal de aplicação endovenosa mensal, que vai impossibilitar a entrada dos linfócitos dentro do sistema nervoso central. Pode passar. E aqui eu vou falar um pouco dos tratamentos da esclerose múltipla em ambiente hospitalar ou no centro de terapia. Eles vão utilizar vários protocolos para diferentes etapas da doença, sendo tratamentos dos surtos, tratamentos imunossupressores orais, tratamentos imunossupressores infusionais, através de anticorpos monoclonais, e tratamento imunossupressor de alta complexidade. Nesse caso, vai ser o transplante autólogo de células-tronco. Pode passar. Juntamente com a medicação oral, vamos ter a neuroreabilitação, terapias de apoio complementares e o transplante autólogo de células-tronco. Todas essas outras medidas vão auxiliar para uma melhor qualidade de vida das pessoas que possuem a esclerose múltipla, sendo que a esclerose múltipla não possui cura. Pode passar? E aqui estão algumas referências que a gente usou para fazer o nosso trabalho. E muito obrigado.